O ministro Alexandre de Moraes, agora você vê, né, como é cara de pau, né? O ministro Alexandre de Moraes liberou ontem o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a suposta trama golpista, etc. e tal. O ministro Alexandre de Moraes, agora você vê, né, como é cara de pau, né? O ministro Alexandre de Moraes liberou ontem o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a suposta trama golpista, etc. e tal. O acesso irrestrito ao material completo que embasou o indiciamento e a denúncia era um dos pedidos dos advogados desde o início da tramitação do caso. Mas só agora que a denúncia foi aceita é que as provas serão liberadas. Na mesma decisão, Moraes aceitou as testemunhas que serão ouvidas ao longo do processo. São 15 indicadas por Bolsonaro, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de ex-comandantes militares e parlamentares. E de acordo com o jornal O Globo, Moraes tem se mostrado mais aberto em debater a diminuição de penas para os manifestantes do 8 de janeiro. Nas conversas com interlocutores da corte, porém, o ministro deixa claro que é contra uma redução grande das punições. Bom, vocês vejam aí como é mentiroso Alexandre de Moraes e como ninguém da primeira turma, eu ia falar da primeira turma do Quinto dos Infernos, então eu me troquei, porque é a primeira turma do STF, que é a mesma coisa que Quinto dos Infernos hoje em dia, porque a primeira turma do STF vale dizer Alexandre, Flávio Dino, Luiz Fux, Bento Carneiro, qual que é o nome? Carmen Lúcia e, aqui, e o Zanin, isso aí, Alexandre, Flávio Dino, Luiz Fux, Zanin e Bento Carneiro, e a Carmen Lúcia. Os 5 não vale nada. Nem o Fux. Por quê? Quando a PGR, né, o Paulo Gonetti, que janta na casa do Moraes. É isso que não cabe na minha cabeçola, porque a Lava Jato foi desmontada, foi destruída. E um dos argumentos era o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, trocava mensagens particulares de Telegram com um membro do Ministério Público, o Dallagnol, por exemplo. E agora, o Moraes dá jantar e o chefe do Ministério Público da União vai para a casa dele. Como é que pode? Não pode. Não pode pelo próprio entendimento do STF. Pelo bom senso, pela lei, pela vergonha na cara. Agora, o que é pior? Quando a PGR faz aquela denúncia totalmente porca, um lixo, juridicamente, nem o lixo, o chorume, nem isso, o cheiro do chorume. Essa é a qualificação da peça da PGR. Quando a defesa do Bolsonaro, assinada pelo professor Celso Vilardi, se manifesta, ele deixa muito claro que a defesa não teve acesso a todos os documentos. Alexandre de Moraes mente. Mente porque diz que todos os documentos foram apresentados, foram disponibilizados para as defesas. Quando os documentos aos quais ele se referia eram os documentos da denúncia. E os documentos dos autos da denúncia não contemplam todos os documentos da investigação, porque a denúncia é um recorte da investigação. E às vezes, um recorte maldoso
deixa de fora um documento que invalidaria aquilo que é escolhido para denúncia. Aí o Alexandre mente, ignora este detalhe, faz o advogado do Bolsonaro e dos outros denunciados se passar por louco. A Globo fala que os ministros rebateram todos os argumentos, acompanha esse argumento mentiroso do Alexandre de Moraes, inverídico, de que ele disponibilizou todos os documentos, quando não disponibilizou todos da investigação. O Fux não diverge, concorda. A Carmen Lúcia não diverge, concorda. Zanin não diverge, concorda. E o Dino não diverge, concorda. Dino, aliás, que era o ministro da Justiça, quando a Senacom teve o aumento de 200% ou 500% das reclamações de desconto indevido no INSS. 2023, 2024, teve o que ali? Umas 600 reclamações de desconto indevido, não fez nada. Mas quando, em 2023, o Alexandre de Moraes fez uma só reclamação que o Google estava se manifestando contra o projeto de lei da censura, a Senacom já agiu com a velocidade da luz. Bom, o fato é que o Alexandre mentiu e agora, quando ele dá acesso aos documentos da investigação, ele diz que ele mentiu. Exato. Lá ali atrás. Exato. Ele disse que ele mentiu. E a OAB com cara de trouxa. Porque a OAB está falando de lacração de celular, quando na verdade algo mais grave está acontecendo. O ministro do STF diz que mentiu, dizendo que franqueou acesso a todos os documentos da denúncia do suposto plano de golpe, etc, etc. E agora está voltando atrás, dizendo que não só ele mentiu, mas que também o Fux mentiu, o Dino mentiu, o Zanin mentiu, e o Bento Carneiro, a Carmen Lúcia mentiu, todo mundo mentiu. Não foi franqueado acesso. E outra coisa que fica atrás da orelha, a Oeste, ela publicou com exclusividade há algumas semanas conversas de ministros, de juízes auxiliares do gabinete do Moraes, dizendo o seguinte: a gente pode liberar o material editado para a imprensa? Ou seja, por que ele só liberou agora? Deu tempo de ele sumir com algum documento? Eu fico me perguntando isso. Não, e outra coisa, essa era uma preliminar naquele julgamento onde foi aceita a denúncia contra os então investigados que se tornaram réus. E naquela preliminar, o argumento foi o seguinte: então eles tiveram acesso a todos os documentos porque eles tiveram acesso a todos os documentos. Não havia nenhuma prova, nada de que isso realmente era verdade. Tanto que não era verdade, porque agora ele está franqueando este acesso a todos os documentos da investigação. Isso é uma causa de nulidade desses julgamentos, na minha opinião. Porque era uma das preliminares para se aceitar ou não a denúncia. E quando a defesa apresentou, os advogados apresentaram a defesa naquele momento oportuno, fizeram sustentação oral, argumentando que a denúncia não deveria ser aceita, eles não tinham acesso a todas as provas. E uma das preliminares do julgamento era essa. E a preliminar foi superada com base em uma mentira. Ou seja, na minha opinião, deveria-se voltar novamente e fazer um novo julgamento de aceitação ou não da denúncia, com a defesa tendo acesso a todos esses documentos, porque o Alexandre de Moraes está, neste momento, com essa atitude, afirmando o seguinte: olha, realmente aquela preliminar que foi aventada pelas defesas, tanto na fase 1 quanto na fase 2, né, dos dois julgamentos, tinha que ter sido acatada. E não foi acatada. Então tem um imbróglio jurídico aí. Como que fica isso? Não, o professor sempre fala. O professor sempre fala isso quando a gente discute. Ou o Alexandre de Moraes é um estúpido, o que não deve ser o caso. Claro que não. Pode ser um ignorante. Eu acho que ele tem problemas mentais. Mas estúpido ele não é. Ou ele está tirando sarro da nossa cara. Está falando: olha aqui,
Eu faço nulidade e vocês não podem fazer nada. Não podem! Por favor, por favor. Me permita, mestre, temos que novamente lembrar a essência quando as pessoas trabalham e se formam. O advogado tem a essência de defender alguém. Essa é a essência do advogado. Muito bem. O juiz, ele deve ter a essência de apenas julgar. E o promotor de condenar. É assim que deveria ser. Hoje, dos 11 ministros, nós temos só um juiz de carreira lá, que é o Luiz Fux. E o ministro Luiz Fux, na sua fala, ele me lembra um fato de mais de 2000 anos atrás, quando Pôncio Pilatos não encontra nenhuma culpa naquele que estava sendo julgado, naquele que estava sendo acusado falsamente. E ele fala, eu não vejo culpa nele, e lava suas mãos. Mesmo assim, os seus acusadores e a turba que ele fazia, que lhe pertencia, mataram o maior homem que viveu na humanidade, que chama-se Jesus Cristo. Então, nem se Papa Francisco, Pavinato, ressuscitasse para falar a favor dos réus e de Bolsonaro, que estão sendo julgados, esse julgamento já tem um fim. Esse julgamento já era. Este fato do ministro Alexandre de Moraes deixar todos falarem é apenas um fato político para dizer que não há perseguição política. Mas é um erro, porque está se transformando num palanque político e a sociedade está ouvindo. Olha, e você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.